Oi, pessoal, tudo bem? Vamos pensar numa coisa. Qual será o ingrediente secreto que transforma um simples amontoado de pessoas em uma equipe que realmente funciona? Essa é uma pergunta que, olha, por décadas intrigou psicólogos e líderes. E a resposta, no fundo, está na psicologia da liderança. É isso que a gente vai explorar agora. A diferença entre uma coleção de pessoas, cada uma por si, e uma equipe de alta performance, muitas vezes essa diferença se resume a um papel fundamental. O papel de alguém que não só gerencia, mas que de fato coordena as energias e os talentos de todo mundo. E esse papel é o do coordenador de grupo. Pensa nele como se fosse o maestro de uma orquestra, sabe? Garantindo que cada instrumento toque em perfeita harmonia. Ou então como um catalisador numa reação química, que faz todos os elementos se unirem. Essa figura é simplesmente essencial para transformar o potencial de um grupo em resultado de verdade. Ok, mas como é que esse coordenador atua na prática? Bom, com base no trabalho super importante de Kurt Lewin e outros pesquisadores, a gente pode explorar os diferentes estilos que uma liderança pode ter. Vamos dar uma olhada. Primeiro, a gente tem aquela figura clássica do chefe, né? O líder autocrático. É um estilo bem fácil de reconhecer e que, provavelmente, a maioria das pessoas já encontrou por aí alguma vez na vida. O líder autocrático funciona totalmente de cima para baixo. Para ele, a opinião que vale é a dele. O foco é total nas tarefas, nos resultados e esquece os relacionamentos. Ele não vai consultar a equipe para decidir nada. E pior, se alguém erra, ele expõe a falha na frente de todo mundo. Esse estilo pode até ser rápido para tomar decisões, mas o custo para a motivação e para o clima do grupo costuma ser bem alto. Agora, no extremo oposto, a gente tem o líder democrático. Aqui a pegada é completamente diferente, muito mais colaborativa, com todo mundo participando. O líder democrático faz questão de envolver a equipe, ele ouve de verdade e age mais como um guia, um orientador. E quando alguma coisa dá errado, o foco não é achar um culpado, mas sim entender o que precisa ser ajustado no processo. O resultado? É um ambiente com boas relações, muito mais flexível e agradável. Agora, vamos para uma abordagem, digamos, mais deixa rolar. O termo em francês laisser-faire quer dizer literalmente deixar fazer, o que descreve perfeitamente esse estilo de liderança. Esse líder confia de olhos fechados na equipe. Ele delega autonomia quase que total, tanto para as decisões quanto para o trabalho em si. Zero microgerenciamento. Só que, e aqui tem um ponto fundamental, esse estilo só funciona com equipes que são extremamente maduras, muito qualificadas e que sabem se gerenciar sozinhas. E, mais recentemente, apareceu um quarto estilo que está ganhando muito destaque, o líder coach. Pensa nele como um técnico, um treinador mesmo. O foco dele vai além do resultado de hoje. Ele está preocupado com o crescimento e o desenvolvimento de cada pessoa da equipe a longo prazo, preparando os talentos para o futuro. Mas sabe, o estilo é só uma parte da equação. Como o psicanalista David Zimmerman aponta aqui nesta citação, o que de fato molda um grupo é o modelo da liderança. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Além do que um líder faz, quem é que ele é? É aqui que a análise fica fascinante. Porque, para além do estilo, a real eficácia de um coordenador depende de alguns atributos psicológicos que são centrais. A gente vai focar em dois que o Zimmerman identificou como sendo absolutamente fundamentais. O primeiro é a empatia. E olha, não estamos falando de simples simpatia, de ser legal. É a capacidade de se colocar de verdade no lugar do outro, de conseguir sentir o clima emocional do grupo. A psicanálise tem até um termo para isso, contra-transferência. A ideia é que o coordenador use os próprios sentimentos como uma ferramenta, um radar, para entender aquilo que não está sendo dito com palavras. O segundo atributo é a síntese e integração. Pensa só, um grupo gera uma quantidade enorme de ruído. São ideias, sentimentos, conflitos, tudo misturado. A habilidade de síntese é conseguir extrair o denominador comum de toda essa confusão, ou seja, encontrar um fio da meada e unificar todas aquelas falas soltas numa compreensão coletiva. É o que faz o grupo avançar. Bom, esses conceitos podem parecer um pouco abstratos, né? Então, para deixar tudo bem concreto, vamos analisar isso através da vida e do trabalho de uma das líderes humanitárias mais famosas do mundo. Olha só a empatia na prática. A teoria fala em entrar no clima do grupo. Madre Teresa não coordenava o trabalho dela de longe de um escritório. Ela vivia o clima emocional de quem ela ajudava.
Ao viver na pobreza, ela sentia na pele as mesmas dores, as mesmas necessidades. Ela usava a própria experiência como uma ponte para entender o sofrimento do outro. Isso é empatia na sua forma mais pura. E aqui a gente vê a síntese em ação. Em Calcutá, Madre Teresa encarava um caos de fome, doença, desespero. A função dela era extrair um denominador comum de todo esse sofrimento, e ela encontrou. Como ela mesma disse, não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Ela conseguiu integrar dores tão diferentes numa missão única, a da dignidade através do amor. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. De um lado, a teoria de Zimmermann. Do outro, a prova prática na vida de Madre Teresa. A empatia vira adotar o estilo de vida dos mais pobres. A síntese vira simplificar problemas gigantescos na premissa do amor e do serviço. É a teoria e a prática andando de mãos dadas. Então, quando a gente junta os estilos de liderança, os atributos essenciais e um exemplo prático como esse, qual é o grande legado de uma boa coordenação? A gente pode resumir tudo em 3 pilares de impacto. E o ponto crucial é este. O que surge são 3 pilares. Primeiro, a conexão, que nasce da empatia. Segundo, a clareza, que é fruto da síntese. E, por fim, a unidade, que é o resultado da integração. Juntos, esses pilares mostram como uma coordenação eficaz consegue transformar um grupo de indivíduos numa força única e poderosa. E a gente encerra com essa citação tão poderosa. Ela captura a essência da liderança. Não se trata da ação de uma pessoa só, mas da capacidade de inspirar a ação de muitas, criando um impacto que vai muito, mas muito além do ponto de partida. Fica a reflexão: qual pedra cada um de nós pode lançar hoje?